Graça e paz, meus irmãos. Estamos de volta com mais um Papo de Crente e hoje vamos trazer uma informação que você já deve ter ouvido falar. Aquela falácia em nem Jesus agradou a todos. Nos acompanhe nesse vídeo. Pastor Givanildo. Eu sempre vou fazer uma pergunta a você bem cabulosa. Pastor Marcelo. Não tem pastor Marcelo. Eu vou falar, mas eu vou te consagrar. Tudo bem, então. Bom, irmãos, já começando o vídeo aqui, é um assunto bem difundido entre as pessoas e que muita gente fala, e você certamente já ouviu essa falácia de que nem Jesus agradou a todos, nem Deus agradou a todos, e virou até um ditado popular dizer que Deus não agradou a todos. Eu estou aqui ao lado de um pastor Givanildo que tem uma base religiosa também bastante interessante. Eu já vou lançar de cara essa pergunta para ele. Jesus agradou a todos? Ou Jesus realmente não agradou a todos? Ou Deus agradou a todos? O que é que você pode me dizer, pastor Gil? Saudações de paz, queridos. Essa pergunta é muito interessante, porque estamos vivendo um cenário de uma geração mimizenta, que tudo dói, que tudo está ruim e não está satisfeito com coisa alguma. Na verdade, Jesus não veio agradar ninguém. A intenção dele foi exatamente estabelecer os critérios que ele estabeleceu. Cabe a nós aceitar ou não. Então, sim, a desculpa de que Jesus não agradou a todos é a condição de quem não quer se submeter à exigência que ele determinou. Bem simples, bem prático. Note, se a missão de Jesus fosse agradar alguém, a missão de Deus fosse realmente agradar a humanidade, certamente Deus estaria perdido. Porque o que acontece nos dias atuais e o que aconteceu naquele período? Vemos pela parte histórica da coisa. Ele trouxe um caminho para a humanidade viver bem naqueles tempos atuais, nos tempos dele, e também nos tempos atuais. Então ele deu uma forma de você estar bem estabelecido dentro daquilo que você existe para ser. Então, se você nasceu para ser dono de empresas, dono de negócios, dono de fazenda, se você nasceu para ser servidor de algo, se você nasceu, em geral, todos os cargos e profissões, sendo elas generalizadas, ele lhe deu formas e meios para poder você seguir a sua vida de forma plausível e que com isso você consiga não criar problemas para si mesmo e, portanto, não pecar e, portanto, conseguir, de uma certa forma, a salvação. Lembrando que não é vivendo bem com os humanos que você vai ser salvo. Isso não é regra para a salvação. Mas o que aconteceu era que ele trouxe o único meio de salvação que era por ele. Então o que foi estabelecido, na minha perspectiva, é que por meio dele existiria um outro lugar que você pudesse viver bem. Como todos os humanos são eternos após a morte, então ele preparou um local para que você também tivesse uma vida após a morte da carne, a morte, e portanto vivesse bem tanto aqui quanto lá. Mas a geração atual e também Dante acreditava que Jesus, o Messias, viria para satisfazer as suas vontades, as suas leis e os seus deleites. Geração mimimi. A geração mimimi de hoje. Então alguém concordou isso aqui. Eu particularmente não creio que o nosso Pai, Deus, veio trazer um caminho para satisfazer as suas vontades, os seus ideais. E isso explica muitos fatos, na minha perspectiva, de que Deus não ajuda muita gente. Então, se você segue uma vida de incondutibilidade, Deus não ouve a sua voz nos seus pedidos, porque muitas vezes o seu pedido é o desejo do seu coração, e não a necessidade real. E aí, quando você lança seus desejos perante o Pai, ele percebe que você tem muito mais potencialidade de conseguir aquilo que você pede do que você mesmo produzir. Ele não veio para satisfazer os desejos e deleites do humano. Ele veio para mostrar o caminho que pós-vida pode ter salvação. E detalhe, só um adendo, antes de você, eu vi que você respirou. Não é você, por meio de Deus, chegar ao paraíso. O paraíso é Deus. Então, nós vivendo e a nossa vivência de como nos comportamos é que levará à salvação. Ele é a salvação. Então, nós chegaremos nele. É assim que eu vivo, é assim que eu creio. Eu posso falar como pregador? Meus irmãos, veja só. Essa questão de você ouvir alguém falar, né, Jesus, Deus não agradou a todos, dá a ideia de que Deus está precisando de nós.
Sim. Né? Sim. E que Jesus está precisando de nós. Quando na verdade somos nós quem precisamos dele. Quando ele esteve aqui na terra, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está determinando uma condição para estar com ele. Sim. Para seguir a ele. Então, é claro que nós é quem precisamos de Jesus. Você citou um exemplo muito fantástico acerca do oceano, do peixe. Ah, sim. E eu queria que você falasse que ninguém melhor do que você para falar sobre essa parábola. Né? Muito interessante. E tem tudo a ver com esse texto que nós estamos aqui expondo para vocês. Abordando. Na minha particularidade, o que eu vejo é o seguinte: como se Deus fosse o mar e nós, seres humanos, fossem seres pertencentes ao oceano. Isso. Fora do oceano não há vida. Não há vida. E ele está dizendo o tempo inteiro: olha, se você sair daqui, você vai morrer. E ele fala isso continuamente. Mas a geração atual parece que não quer entender um fato tão simples como esse. Se você parar de respirar, você morre. Portanto, respire. Posso lhe interromper? Deve. Eu, como doutor mestre das escrituras, ele falou sobre a tese dele, eu quero expor minha tese. Sim. O peixe fora da água morre. A planta fora da terra Morre. O ser humano longe de Deus Morre. É simples assim. Então não tem essa questão de agradar. Deus me agradar. É eu que tenho que agradar a Ele. E como é que você consegue agradar a Deus? Entendendo a mensagem que ele quis passar, compreendendo quem foi a figura de Jesus. Então, por muitas vezes, não está aceitação em você fazer um ritual para aceitar Jesus, e tão somente reconhecer a figura que ele pertence, que ele trouxe o meio da salvação. Sim. Ele é o meio da salvação. Sem ele não há salvação. Então, sem ele não há o ar para respirar, não há oceano para os peixes, sem ele não há possibilidade disso. Verdade. Ele está trazendo o meio para a salvação. Deus é o lugar onde devemos estar. Marcelo, e não tem barganha. Não há como ter, porque ele conhece essa questão de Deus me agradar e eu agradar ele. Sou eu quem tem que agradar ele, ponto. Sim, ponto final. Assim, é o que nós entendemos aqui como o necessário para o pós-vida daqui. O pós. E assim, não há discordância nessa informação, porque cremos da mesma forma e da mesma base. Isso. Se eu não viver condizentemente aqui na Terra, sendo calmo, ajudador, e em geral, e fazer a proliferação do crescimento da humanidade de uma forma de entender que ele é o nosso Salvador, caramba, isso já se torna maledicência. Fora dele não há espaço, não há o que mais. Verdade. Não há um terceiro meio para a salvação. Verdade. Pelo menos é o que eu entendo em concordância. Eu acho que eu vou separar você ao ministério pastoral. Vou virar pastor? Eu quero não. Nem quero. Quer que aceitar. As palavras que a gente entende, pelo menos em conversas em off aqui, é que temos comunhão de entendimento e por isso acreditamos que Deus está no nosso meio, porque falamos dele constantemente. Verdade. E das coisas singulares que ele nos representam. Então, para mim e para Gil, apesar de ter vários vídeos aí que já temos opinião diferente sobre determinado fato, nós acreditamos fielmente que a figura de Jesus é a pessoa e é o Messias. Então, não vamos descredibilizar isso é uma realidade para nós. E, portanto, vemos comunhão de assuntos aqui como esse. A salvação para nós está em Deus e em Cristo. Ele é o meio e a conduta com que ele deixou para poder se favorecer. Obviamente tem condutas humanas e condutas espirituais. Então entendemos da mesma forma e temos comunhão de acordo aqui. E dentro desse cenário, Marcelo, mesmo você tendo a sua visão, a sua tese, a sua filosofia de fé, e eu tendo a minha como pastor, eu percebo que mesmo dentro dessas vertentes, os dois caminhos estão sendo direcionados a Deus, a servir melhor a Deus. Ainda que você discorde de mim de determinado assunto e que eu discorde de você em determinada tese ou entendimento, ambos estão sendo direcionados exatamente para o mesmo caminho. Então, eu não tenho problema nenhum de participar com o Marcelo nesse canal, é muito gostoso, até porque eu respeito ele. Nos respeitamos ele muito. É muito sistemático, e isso eu aprendo muito com o Marcelo. Misericórdia! Além de ser mestre, né? Misericórdia! Qualquer coisa. Eu estou ao lado de uma figura que é um pastor, representa realmente a linguagem e a formalidade evangélica e espiritual, e não temos essa dimensão de quem é melhor aqui. Verdade. Mas quando conversamos, né?
É algo realmente transcendental aqui. É um nirvana para quem sabe do que se trata. E eu vou revelar algo aqui que eu nunca falei pra ninguém. Agora que eu fico com medo. Tá ao vivo? Eu vou revelar algo aqui que eu não falei pra ninguém. Todas as vezes, há pelo menos 20 anos atrás, 18 anos atrás, quando eu tive os primeiros contatos com o Marcelo, todas as nossas conversas relacionadas ao reino de Deus, a Deus, o ambiente muda. Só a gente sabe sobrenaturalmente. O ambiente muda. Parece que somos transportados para uma outra atmosfera, para uma outra dimensão. Porque realmente entramos em assuntos, né, muito espiritual. E a maturidade para entender isso é extraordinária. Porque eu consigo entender o Marcelo. Né? Tem pessoas que não vão entender ele. Marcelo é um cara extremamente espiritual. Tô me sentindo bem agora. Não, deixa de exaltação. Opa! Toma aí. Marcelo é um cara extremamente espiritual, porque para falar de coisas espirituais, realmente tem que entender e ter intimidade. Então, esse assunto que você está recebendo aí na sua telinha, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida espiritual. Pô, eu fiquei até sem palavras agora, e eu espero que assim seja, que realmente se edificar a sua vida, obviamente entregue a Deus o que estamos falando, se houver comum acordo com o nosso Pai, que assim seja. E eu só tenho a agradecer, obrigado, não sabia realmente disso, a gente se conhece há bastante tempo mesmo, ele nunca me falou tal coisa, e a gente não ensaia os vídeos, Verdade. A gente não ensaia, Não. a gente troca uma ideia Natural, muito malmente. O tema é esse e se vira. A gente vai falando aqui o que realmente tem as bases. Bom, gente, eu vou finalizar aqui, realmente, grato com isso. Obrigado por você ser esse irmão meu, que eu me trato como irmão, não como pastor. Eita, ela baixou. Vou dizer. Mas vamos lá, que a graça e o amor de Deus esteja sobre todos nós, todo o entendimento, e que seja sempre assim. Amém.